Na última aula do módulo de produção de textos, estudamos o artigo de divulgação científica. Vimos que, nesse gênero, o mais importante é apresentar fatos e informações, tendo pouco ou nenhum espaço para que o autor dê sua opinião. Hoje, vamos estudar um outro tipo de artigo, o artigo de opinião, focado na argumentação. Também vamos relacionar esse gênero à redação do Enem. Você pode estar se perguntando: argumentar para quê? Para nos colocarmos em sociedade como seres críticos e ativos, é preciso saber fazer um bom uso da argumentação. Afinal, precisamos saber lutar por nossos direitos, por aquilo que acreditamos. Portanto, em vários momentos de nossas vidas, será preciso usar argumentos para alcançarmos um determinado objetivo. O artigo de opinião é um gênero da esfera formal e escrito, que exige que o redator dê uma opinião sobre um fato. Por isso, leva justamente esse nome. Quem lê um artigo de opinião já espera que o jornalista se posicione diretamente sobre algo e muitas vezes pretende basear sua própria opinião no que vai ler. Mas quais seriam as características de um artigo de opinião? Apresenta um ponto de vista sobre um tema. É publicado em jornais e revistas. Predomínio de sequências expositivo-argumentativas e de linguagem formal. Uso da primeira ou terceira pessoa do discurso. O autor pode apresentar ironias, tons de sarcasmo e adjetivações. É importante ainda saber sobre esse gênero. A linguagem precisa estar adequada ao leitor e ao contexto de circulação. O autor costuma lançar mão de vários recursos para enriquecer seu projeto de texto. Fique ligado nesse conceito, projeto de texto. Já voltaremos aí. Quais recursos o autor pode lançar mão para enriquecer o seu texto? Vamos a eles. Citação, ironia, exemplificação, negação, comparação, depoimentos, dados, retrospectivas históricas. Parecem bons recursos para convencer o leitor, não é verdade? Agora que aprendemos sobre características e recursos do gênero, vamos ver como se estrutura um artigo de opinião. Acompanhe a leitura do texto. Atenção! Se precisar, pause o vídeo para ler o texto com mais atenção. Vamos focar apenas na estrutura. No primeiro parágrafo do texto, Condenados à Morte, de Luiz Rufado, vemos a contextualização por meio de dados estatísticos. Em seguida, o segundo parágrafo apresenta a tese defendida. A questão é que não precisamos nem reformular a Constituição, a pena de morte já existe no Brasil para a população pobre que mora nas periferias e para mulheres e homossexuais perseguidas pelo machismo e homofobia. Em seguida, vai apresentar alguns dados estatísticos para que a sua tese possa ser defendida. O terceiro, quarto e quinto parágrafos apresentam dados estatísticos que atuam como argumento com base em dados concretos, para comprovar os altos índices de mortalidade entre negros, pobres, mulheres e homossexuais. O sexto parágrafo continua a apresentar dados estatísticos. Dessa vez, demonstra que a alta taxa de corrupção atua como fator desestabilizador da sociedade. O sétimo parágrafo de conclusão, por meio de dados estatísticos, permite que o autor conclua: a corrupção drena a saúde financeira do país. Assim,
o autor demonstra como os índices sociais seriam melhores sem ela. Fica implícito também que, a partir de índices sociais melhores e sem a corrupção, as altas taxas de violência social mencionadas anteriormente também diminuiriam. Se relacionarmos a introdução e a conclusão, é possível depreender que a conclusão lógica do autor demarca a ideia de que, antes de desejarmos qualquer alteração na legislação como pena de morte ou prisão perpétua, o combate à corrupção pode ser o meio mais eficaz contra a violência e outras questões sociais. Essa é a tese defendida pelo autor. Bem, estudando o gênero artigo de opinião, é possível que tenha percebido muitas semelhanças em relação a uma redação escolar ou uma redação do Enem. Assim, muitas semelhanças entre esses dois gêneros. Mas cuidado, observem também as diferenças. Em uma redação do Enem, você deve evitar adjetivações, ironias, sarcasmo. Pois, de certa forma, é necessário ser um pouco mais objetivo, se comparado a um artigo de opinião. A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos escolares. Nessa redação, você deverá defender uma tese, ou seja, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiado em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido na modalidade escrita formal da língua portuguesa. Portanto, cuidado com coloquialismos e internetês. Por fim, você deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no seu texto. Essa proposta deve respeitar os direitos humanos. É bom lembrar que muitos estudantes têm dificuldade para produzir uma redação. As principais questões costumam ser: como começar o texto? Devo escrever tudo o que vem à minha cabeça sobre o tema? É preciso preencher muitas linhas? Como defender meu ponto de vista? Como articular bem as ideias? Comece por um esquema e pense em qual tese vai defender. Nesse esquema deve estar claro, além da própria tese, os argumentos que você vai desenvolver. Organize pelo menos 2 argumentos e pense em quais recursos utilizar em seu projeto de texto. Retornamos ao conceito de projeto de texto, que é a organização do texto, o planejamento, desde a seleção de ideias pertinentes para a defesa do ponto de vista até a hierarquização delas, das mais importantes às secundárias. Para articular bem suas ideias no texto, é necessário fundamentar os argumentos, explicitando e explicando as relações existentes entre informações, fatos e opiniões e o ponto de vista defendido. Atenção! Não deixe nenhum argumento sem defesa. Se você afirma que vai tratar de algo em seu texto, retome essa ideia. Não perca o foco. Mais importante é a qualidade do que a quantidade do que se escreve. Se você, por exemplo, falou em uma redação que vai abordar a violência contra a mulher e traz como argumento de que é preciso haver mais delegacias especializadas para mulheres, para esse tipo de violência, você deve retomar isso em algum momento do seu texto, explicando melhor como seu argumento pode ajudar a defender o seu ponto de vista. Por fim, não esqueça de exercitar sua mente.
Pesquisar, ler textos diversos, artigos de opinião, notícias, editoriais, toda essa gama de conhecimento só vai ajudá-lo a ter mais repertório para produzir um bom texto dissertativo argumentativo, uma boa redação do Enem. Espero que essa aula tenha sido muito produtiva para você. Continue a estudar os gêneros textuais e a produzir muitos textos. Quanto mais você escrever, mais seguro se sentirá a produzir um texto dissertativo argumentativo, como é o caso de uma redação do Enem. Bons estudos!